assistir. Pois bem, então está combinado assim. Qualquer alguma alteração que por acaso venha acontecer, eu aviso vocês, mas a priori, como está marcado desde o primeiro dia de aula, dia 10 de fevereiro, daqui a 2 semanas, é a nossa primeira P escrita. Vou pedir para vocês para apresentar agora uma apresentação, que é a apresentação da aula de hoje. E aí, antes, queria perguntar se vocês estão vendo a aula de hoje. Então, alguém, por favor, desbloqueie o microfone e fala. Tô sim. Ok. Então, vamos lá. Queria que vocês novamente pegassem a máquina de calcular de vocês. Então, desde umas 2 aulas atrás, desde a aula de erros, mais a aula de planimetria na semana passada e mais a aula de hoje, e da agora em diante vai ser assim, a gente vai precisar bastante de calculadora, de uma planilha eletrônica. Só contextualizando um pouco, há 2 aulas atrás a gente começou a parte de ângulos. E aí eu falei de ângulos, falei dos tipos de ângulos, as formas de medição, o que a norma diz sobre os ângulos, e sobre os ângulos verticais, e sobre os ângulos horizontais. E aí, na aula passada, a gente começou a ver levantamento topográfico planimétrico. Nesse sentido, eu falei sobre a definição, o conceito que a norma dá sobre levantamento planimétrico, falei sobre os diferentes tipos de poligonal colocados na norma, então a poligonal aberta, a poligonal apoiada e a poligonal fechada. Falei sobre poligonação, que a gente pode fazer poligonação, que é percorrer com uma estação através de 2 técnicas de caminhamento, a caminhamento por ângulos horários e a caminhamento por deflexão. Depois disso, a gente foi para a realização de uma poligonal fechada. Apresentei para vocês as equações de fechamento, angular, linear, as tolerâncias normativas, dependendo do tipo de equipamento, do tipo de poligonal que a gente está executando. E aí a gente passou a aula todinha da semana passada realizando o fechamento de uma poligonal fechada, onde eu pedi que vocês calculassem, fornecido um RUM inicial, os ângulos horários. Então, o método de caminhamento foi método de caminhamento por ângulos horários, era de uma poligonal fechada de 5 vértices, se eu não me engano, e a gente foram fornecidos os ângulos horários, um rumo de partida, as coordenadas de um ponto de partida, e aí a gente foi calcular o erro angular, fizemos a correção angular, calculamos os azimuths a partir dos ângulos corrigidos, com os azimuths calculamos as projeções, ΔX, ΔY, ao somar as projeções, eu só estou recapitulando, vocês estão acompanhando comigo aí o que a gente fez na semana passada, né? A partir da somatória das projeções, identificamos qual foi o erro linear cometido em X e o erro linear cometido em Y, que nada mais é do que a somatória de todas as projeções, que deveriam ser nulas, já que eu estou numa poligonal fechada, estou saindo de um ponto e voltando para ele mesmo, então as projeções de ida tinham que se igualar com as projeções de volta de sinal contrário, e elas tinham que se zerar, tanto em X quanto em Y. Não zerando, a gente identifica qual é o erro X e o erro Y. Podemos, a partir desse erro X e desse erro Y, que são os erros lineares, calcular o erro linear, que nada mais é do que a raiz quadrada da soma quadrática dos erros X e erro Y, que é, no final, a somatória da coluna de projeções ΔX e ΔY. Podemos calcular também um outro indicador de precisão linear da nossa poligonal, que é a precisão relativa, e aí basta que eu divida o erro linear pelo perímetro e apresente isso na forma de 1 sobre x, que é no formato escalar e não no formato decimal. A partir da identificação desses erros, implementamos mais 2 colunas, que foram as colunas de correção em x e correção em y, proporcionalmente a cada lado, ou seja, um erro x que multiplica a proporção do lado dividido da distância pelo perímetro. E erro y que multiplica também a distância pelo perímetro, ou seja, uma proporção distribuída de acordo com o comprimento de cada lado. Ao final, ao somar as correções em x e as correções em y, elas devem ter o mesmo valor
do erro em x e do erro em y apenas com o sinal contrário de módulo igual. Somamos algebricamente a projeção errada com a correção em x, a projeção em x errada com a correção em x, e achamos a projeção corrigida em x, a mesma coisa, de forma análoga com a projeção em y. E achamos as duas colunas de projeções corrigidas em x e em y. Para calcular as coordenadas finais, a gente pega as coordenadas de partida do ponto 1 que foram fornecidas e somamos algebricamente com as projeções corrigidas em x e em y e vamos encontrando as coordenadas finais de todos os pontos da poligonal. Pronto. A partir disso, a gente pode calcular a área da poligonal de diversas formas. Mas em engenharia e em topografia, já que a gente tem todo um procedimento para calcular as coordenadas finais ajustadas angular e linearmente, de forma que a gente tenha uma poligonal matematicamente fechada, a gente pode usar o método analítico, que é o método de Gauss, que nada mais é do que calcular a metade do determinante das coordenadas finais da poligonal. E, com isso, calcular a área da poligonal. Pronto, esse foi o conteúdo da aula passada. Certo? Então, não sei quem é que não veio na aula passada, mas esse foi o conteúdo da aula passada. Isso gerou uma atividade para vocês. Acontece o seguinte. Gente, vocês estão aí ainda? Sim. Beleza. Acontece o seguinte. Para fazer levantamento planimétrico, além dos dois métodos que a gente tem, que é caminhamento por ângulos horários e caminhamento por deflexões, usando poligonais com diversas geometrias apoiadas, abertas ou fechadas, a gente, só com o método de poligonação, com esses dois métodos, a gente não consegue levantar todos os digamos assim, detalhes que ocorrem no mundo real. Então, eu posso ter uma edificação, como essa que vocês estão vendo aí. Deixa eu mudar aqui o ponteiro. Eu posso ter uma edificação, um poste de iluminação, um hidrante, uma árvore, um lago, uma estrada, uma calçada, uma torneira, uma caixa de passagem, qualquer coisa que exista no terreno, no lote a ser levantado, precisa aparecer na nossa planta topográfica. Nesse sentido, os métodos de poligonação, tanto o caminhamento por ângulo horário quanto o caminhamento por deflexões, ele exige que a gente estacione o aparelho topográfico, quer seja um teodolito ou uma estação total, sobre os pontos a serem levantados. Obviamente, como é que eu vou levantar uma árvore que eu tenho que estacionar o teodolito em cima dela? Eu tenho que derrubar a árvore para poder levantá-la? Como é que eu vou identificar um prédio, uma casa, uma quadra, uma edificação, um hidrante, um poste, se naturalmente, usando esses métodos, eu teria que estacionar sobre eles, coisa que se tornaria impossível? Aí é que aparecem os métodos complementares de levantamento planimétrico, que a gente chama aqui de levantamento topográfico planimétrico por pontos, ou de detalhes. Então, esse é o objeto da nossa aula de hoje. Como executar levantamentos topográficos também planimétricos, que não são poligonação, nem por ângulo horário, nem por deflexão, de forma a levantar, a obter a posição de pontos no terreno que me interessem aparecer na minha planta topográfica, que não seja por poligonação, nem por ângulo horário, nem por deflexão. Todo mundo entendeu aí? Então, o que eu quero é fazer levantamento desses pontos, desses detalhes. E aí, na emenda do curso de vocês, aparecem 4 métodos. Existem mais, mas aparecem 4 métodos. Vou dar só uma parada aqui para falar de uma coisa que eu me lembrei agora, mas quando eu perguntar, pessoal, onde é que a gente estava, aí vocês me avisam de novo, que eu vou esquecer. Então, durante essa semana eu fiz uma revisão lá e atualizei a minha página relativa ao curso de vocês e coloquei tanto as aulas que estavam faltando, quanto os vídeos, e coloquei também todos os capítulos do livro texto de vocês. E no começo eu tinha colocado o primeiro capítulo, depois eu esqueci de colocar os outros, vocês também não me cobraram, mas eu já coloquei lá todos os capítulos de interesse para vocês. Então, eu coloquei o capítulo de ângulo, capítulo de erros, capítulo de forma e dimensão da Terra, de levantamento planimétrico, de levantamento altimétrico, está tudo lá já, coloquei de uma vez só. Eu ia colocando à medida que eu fosse dando para vocês, mas como eu esqueço, eu coloquei tudo de uma vez em PDF do e-book que a gente escreveu, para que vocês não tenham que comprar o livro e também tenham acesso a todo o material. Vocês já foram ver lá na minha página? Está todo o material lá. Alguém pode falar aí?
Turma? Oi? Terra? Eu dei uma olhada lá. Tá lá, né? Então, acompanhem lá o material, porque o livro, o texto, tem bastante coisa, e tem mais coisa, inclusive, do que aquelas que eu digo para vocês aqui em sala de aula, que é o que cabe em 50 minutos de aula. Ok? Vamos lá, vamos continuar a partir daí. Então, já fiquem lá, porque o capítulo de levantamento planimétrico que está lá tem tanto a parte de poligonação, de poligonais, quanto a parte de levantamento de detalhes. Vocês conhecem essa atriz brasileira, chama Gorete Milagre. Ela tem uma personagem que chama Filó. Isso aí é só para animar um pouquinho a aula de vocês. Obviamente, o levantamento planimétrico não se restringe ao que a gente viu na aula passada, embora tenha uma quantidade grande de operações matemáticas, desculpa, para fazer. Engenharia é assim. Quem não quer lidar com matemática, com cálculo, com números, não vem para engenharia, vai para uma outra área do conhecimento. Todos vocês estão conscientes de onde estão se metendo, tem alguma aptidão para matemática. Então, vai ser assim mesmo. Daqui para frente vai ser... Agora, a topografia ela só usa cálculo e matemática que vocês viram no ensino fundamental e no ensino médio. Não usam praticamente nada que vocês viram no ensino superior. Vocês não vão ver aí integrais, derivadas, séries, vocês não vão ver limites, não vão ver. A gente usa só trigonometria, geometria, o máximo de matemática que a gente vai usar é o que a gente já viu na aula passada, que é a parte de determinante. O resto é tudo matemática bobagem que vocês viram no ensino fundamental e médio. Bem, então, o levantamento de detalhes, também chamado de levantamento por pontos, faz parte do levantamento planimétrico, como eu disse, e ele pode ser feito tanto simultaneamente, ou seja, junto com a poligonação, quanto a posteriori, quanto depois eu faço o levantamento junto, ou eu posso, depois de fazer a poligonação, calcular as coordenadas finais dos pontos, e depois eu aplico algum tipo de levantamento de detalhe. Se eu faço na hora, junto com a poligonação, ou se eu faço depois, vai depender do tipo de levantamento que eu vou fazer. Certo? Queria que vocês me interrompessem à medida que eu fosse falando, e se fossem surgindo dúvidas, vocês desbloqueiem o microfone e pode tascar perguntas, certo? Liberado, como sempre. Pois bem. Então, o levantamento de detalhes, na ementa de vocês, estão os 4 principais tipos de levantamento de detalhes, que são a irradiação, que é o queridinho da topografia. Ele é realizado, assim, certamente, cerca de 99% das vezes que a gente executa levantamento de detalhes, o método a ser utilizado é o método da irradiação. Professor, então por que existe esse 1% está distribuído aí nesses outros 3 métodos? O método de estação livre, o método de interseção e o método da bilateração. Ok? E eu vou aqui, um por um, explicando para vocês quais são as características de cada um deles e como é que a gente calcula usando as informações que a gente já tem, como é que a gente mede em campo. Vocês, ao final dessa aula, têm que ser capazes de não só compreender o que é levantamento de detalhes, como saber o conceito de cada um desses 4 tipos de método, a forma de medição em campo, as grandezas que a gente mede em campo para cada um deles e saber determinar as coordenadas as coordenadas finais de cada um, a partir de cada um desses métodos. Pois bem, então eu tenho aqui no terreno natural, tem alguém pedindo para entrar, né? Vou ver aqui. Teve alguém até que já saiu. Pedi para entrar. Pessoal, vocês continuam vendo a aula aí? Não, professor. Não? Não, saiu. Espera aí. Ele está fazendo um monte de barulhinho para entrar agora. Uma janela. E agora? Sim. Beleza. Então, a gente tem um terreno natural aqui, um terreno que já foi modificado pela ação do homem. Então, esse lote é definido
por uma poligonal fechada, identificada aqui por esse lado, esse lado, esse lado, esse lado e esse lado. Então, é uma poligonal aqui em amarelo. Então, para levantar os limites desse lote, a gente usa um dos métodos de levantamento planimétrico por poligonação. Nesse caso, por ser uma poligonal fechada, eu vou usar o caminhamento por ângulo horário ou caminhamento por deflexões. Ok? Só que aqui dentro do lote, eu tenho que fazer uma planta topográfica desse lote. Aqui dentro eu tenho estradas. Vocês estão vendo ainda, gente? Ouvi um barulhinho. Alô? Sim, professor. Ok. Eu tenho o arruamento, as estradas, eu tenho um açude, um lago, eu tenho calçamento, eu tenho os campos de plantação, eu tenho a sede da fazenda, a casa dos funcionários, uma área de lazer, eu tenho um bosque, que é uma área verde que deve ser preservada por lei dentro. Se eu tenho um lote rural, esse lote rural deve preservar um percentual da mata nativa, não pode ser completamente derrubado por força de lei. Eu tenho um porto com um pier aqui, já que eu tenho uma área aqui, um rio que faz limite com esse lote. Então, todos esses detalhes que estão em verde aqui, eles precisam ser levantados. E aí são esses detalhes que a gente vai usar um desses métodos para levantar. Eu vou passar agora a descrever cada um desses métodos, matemática e geometricamente, para vocês saberem como é que a gente utiliza, certo? Então, vamos lá ao queridinho dos métodos de levantamento de detalhes. Ele chama-se irradiação e ele deve ter as seguintes características. Quais grandezas em campo é que eu meço para ser irradiação? Bem, para ser irradiação, eu preciso medir um ângulo e uma distância. Ora, se o método de irradiação, o método de levantamento de detalhes por irradiação, pressupõe que eu meça um ângulo e uma distância, apenas, a primeira coisa que eu me perguntaria é, apenas esse método usa um ângulo e uma distância? Não, existe um outro método, que é o método da estação livre, que vocês vão ver a seguir, que também. E eu vou medir uma distância, que vai ser medida a trena, se eu estiver trabalhando com teodolito, ou que vai ser medido eletronicamente, se eu estiver trabalhando com uma estação total. Mas, necessariamente, eu vou medir um ângulo e uma distância. Agora, para ser irradiação, necessariamente, eu preciso estar estacionado em qualquer ponto da poligonal de apoio. Então, só para ter uma ideia de vocês, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o levantamento dessa poligonal, vou estacionar nesse vértice, depois nesse, depois nesse, depois nesse, depois nesse, depois nesse, e fechar a minha poligonal. Nesse sentido, eu vou ocupar todos os vértices da poligonal. Quando eu tiver medido todos os ângulos e todas as distâncias da poligonal, eu tenho condição de aplicar o método que a gente viu na aula passada e fechar a poligonal angular e linearmente e determinar as coordenadas finais. Só que isso não me impede, no levantamento de irradiação, de, à medida que eu estou ocupando cada um desses vértices, irradiar detalhes no terreno que estão próximos desse vértice. Então, por exemplo, se esse é o meu primeiro ponto da poligonal, eu faço ré nesse ponto, vou fazer vante nesse ponto aqui. Então, eu vou ler o ângulo horário, que é esse ângulo externo, que é o ângulo horário da poligonal, e vou medir a distância daqui até aqui. Pronto. E já, desse vértice, eu já medi o ângulo e a distância da poligonação. Mas nada me impede de, ainda estando nesse vértice, de ler um ângulo para o canto da casa, para o outro canto da casa, um ângulo, uma distância, além dos vértices da casa, para a posição das árvores, para os limites desse arruamento que está aqui. Então, esses detalhes, a partir desse ponto, eu leria um ângulo e uma distância. Um ângulo e uma distância, que é o que caracteriza o método de irradiação. Agora, onde eu estaria estacionado para ser irradiação? Num ponto da poligonal. Ou seja, num ponto de coordenadas que eu já tenho condição de determinar. Um ponto de coordenadas conhecidas. Se esse fosse o ponto 1, eu estaria estacionado aqui, irradiando os vértices dos limites do lote, mas também irradiaria aqui as árvores e os detalhes que estariam perto. Quando eu estivesse aqui,
nesse ponto, eu ia ler este ângulo e medir essa distância da poligonal. Mas ainda aqui, eu ia medir também ângulos e distância para os limites desse lago, por exemplo, para definir esse detalhe que é esse açude desse lago. Então, isso aí seria irradiação. Todo mundo entendeu aí, gente? Tem alguém que tem alguma dúvida? Gente, turma? Alô? Tô sozinho? Terra? Chamando? Oi, professor. Tá tranquilo aí? Tá tudo bem. Beleza. Então, se irradiação pressupõe que eu leia como grandeza de campo um ângulo e uma distância, e estando estacionado sobre um ponto conhecido da poligonal, eu necessariamente terei que identificar aí. Eu tenho, ó, esse ponto aqui é o ponto que eu quero irradiar, então é o ponto desconhecido. Esse ponto é um ponto da poligonal, e esse ponto aqui também é um ponto da poligonal. Então, eu faço ré aqui nele, leio o ângulo horário ou a deflexão e meço uma distância para o meu ponto desconhecido. Li um ângulo na distância? Li. Eu estou estacionado onde? Em um ponto da poligonal, que é uma estação conhecida. Então, isso é irradiação. Ok? Matematicamente, como é que isso se comportaria? Agora eu já estou vendo aqui, não mais em 3D, mas eu estou vendo em planta. Eixo X e eixo Y é das ordenadas, o eixo X das abscissas. Eu estou aqui no ponto estacionado no ponto 1, visando o ponto 2, visando o ponto 3. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: nos métodos de caminhamento, de poligonação, tanto o ângulo horário quanto a deflexão, eu disse para vocês que a gente teria que fazer leitura de 3 ângulos em cada ponto, para poder fazer a média. Nos métodos de levantamento, a gente não precisa fazer isso. Ok? Pelo seguinte motivo: não há ajustes em levantamento de detalhes. Só tem ajustamento de... Como não é uma poligonal fechada nem apoiada, levantamento de detalhes, eu não tenho que fazer ajuste angular nem linear. Então, é por isso que a gente usa já as coordenadas ajustadas dos pontos da poligonal com apoio para a gente fazer o levantamento de detalhes. Ok? Então, eu posso levantar o ponto 2, tanto a partir do ponto 1, quanto a partir do ponto 3. Eu escolhi aqui a partir do ponto 1, certo? Levando em consideração que o ponto 3 e o ponto 1 são pontos conhecidos da poligonal, eu poderia levantar o ponto 2 desconhecido, fazendo a seguinte coisa. Como é que eu determino um ponto da poligonal? Eu determino na poligonação, só para traçar um paralelo com o levantamento de detalhes. Como é que eu determino um outro ponto da poligonal? Eu tenho que calcular o azimuth, tenho que medir a distância. Seno do azimuth vezes cosseno do azimuth, eu determino, por exemplo, eu quero sair de 1 e ir para 2. Eu determino o ΔX, que é a distância daqui até aqui, que é o seno do azimuth 1,2 vezes a distância 1,2. E o cosseno do azimuth 1,2 vezes a distância 1,2 me dá a projeção ΔY2, que é esse lado aqui, que é esse cateto. Então, a partir dessa distância e desse ângulo, que é uma distância do azimuth, eu calculo esse cateto e esse cateto, que são, respectivamente, a projeção ΔY e a projeção ΔX. Se eu andar para cima ΔY, eu cheguei aqui. Se eu andar para a direita ΔX, eu cheguei aqui no ponto 2. Então, tudo se resume a calcular ΔX e ΔY. Se eu quero calcular ΔX e ΔY, eu calculo isso em função do azimuth e da distância. Ok? Então, eu preciso do azimuth e eu preciso da distância. Naturalmente, a distância já foi medida, porque eu podia medir uma distância. Mas o ângulo que eu medi foi um ângulo da poligonal. Então, o ângulo que eu medi foi este ângulo aqui, ó. O ângulo horário 1,2, estacionado em 1, fiz ré em 3 e li este ângulo rosa, 1,2, irradiando até o ponto 2. Ok? Todo mundo entendeu aí, né? Então, como eu sei a coordenada do ponto 1 e sei a coordenada do ponto 3, porque eles são coordenadas de ponto conhecido, naturalmente eu sei o azimuth 1,3. Ok? Então, se eu conheço a coordenada do ponto 1, se eu conheço x1, y1, se eu conheço as coordenadas do ponto 3, que são da poligonal conhecida, x3 e y3. Então, se eu conheço esse cateto aqui é x3 menos x1, e esse cateto aqui é y1 menos y3. Se eu conheço esse lado e eu conheço esse lado, eu conheço esse ângulo. Ok? Então, como é que eu faria para determinar esse ângulo aqui? Eu poderia dizer que a tangente deste ângulo aqui é este cateto dividido por este cateto.
e os catetos eu tenho porque eu tenho as coordenadas. Pronto. Quando eu tenho esse ângulo, eu descubro esse ângulo daqui para cá, que é o azimuth, é o ângulo roxo, subtraindo de 180 este ângulo daqui até aqui que eu acabei de calcular. Todo mundo entendeu aí, gente? Turma? Sim, professor. Tranquilo. Então, dizer que eu tenho as coordenadas do ponto 1 e as coordenadas do ponto 3 significa que eu sei a distância entre eles, porque se eu sei esse lado e eu sei esse lado, a distância 1, 3 vai ser a hipotenusa. E a hipotenusa é a raiz quadrada desse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Então, eu tenho a distância 1, 3 e tenho este ângulo daqui para cá. Porque o arco tangente deste ângulo aqui é esse cateto sobre esse cateto. Quando eu achei esse ângulo, eu subtraio de 180, então achei o azimuth 1, 3. Dizer que eu tenho as coordenadas significa a mesma coisa que dizer que eu tenho o azimuth a distância entre os pontos. O que está me interessando agora, o que eu quero calcular, é irradiar e determinar coordenadas do ponto 2, que me é desconhecido. Então, x2 e y2 eu não sei quem são. Bem, então o que é que eu fiz? Sabendo as coordenadas do ponto 1 e do ponto 3, eu calculo inicialmente o azimuth 1, 3. E sei a distância 1, 3. Ok. Quando eu meço no campo o ângulo horário 1, 2, que é o meu ângulo e uma distância, e meço a distância 1, 2, eu vou ter conhecidos agora o azimuth 1, 3, a distância 1, 3, o ângulo horário 1, 2 e a distância 1, 2, porque eu medi um ângulo e medi essa distância. É isso que eu tenho no começo. E o que é que eu quero calcular? Eu quero calcular o azimuth 1, 2, porque se eu tiver o seno do azimuth 1, 2 vezes a distância 1, 2, eu tenho a projeção ΔX. Se eu tiver o cosseno do azimuth 1, 2 vezes a distância 1, 2, eu tenho a projeção ΔY. Aí eu consigo calcular a coordenada do ponto 2. Certo? Beleza. Como é que eu uso este ângulo horário 1, 2 para calcular o azimuth 1, 2? Aí a gente vai olhar para o ângulo horário 1, 2. O ângulo horário 1, 2, por ser uma poligonal fechada, se eu somar com este ângulo α1 aqui, ó, que eu chamei de α1, eu tenho o círculo topográfico inteiro de 360 graus. Significa que este ângulozinho aqui vai ser 360 graus, menos o ângulo que eu medi em campo, o ângulo horário 1, 2. Ok? Então, o α1 passou a ser conhecido. Agora, olhemos para o ângulo que eu tenho, que é o azimuth 1, 3, que eu já sei quanto mede. Olhemos para o ângulo α1, que eu acabei de descobrir em função do ângulo horário, e olhemos para o azimuth 1, 2, que é quem eu quero. Eu vou perceber que o azimuth 1, 3, que eu conheço, é igual ao azimuth 1, 2, que eu quero, mais o ângulo α1. Sabendo esse aqui fica fácil de identificar. Então, o azimuth 1, 2, passa esse ângulo aqui, é esse todo, menos esse pedacinho. Ou seja, o azimuth 1, 2 é o azimuth 1, 3 menos α1. Pronto, descobri o azimuth 1, 2. Sabendo o azimuth 1, 2, basta eu multiplicar o seno vezes a distância 1, 2 que eu medi no campo e somar com as coordenadas x1 e eu acho a coordenada x2. Então, a coordenada x2 desse ponto aqui vai ser a coordenada x do ponto 1, que é o ponto que eu irradiei, mais ou menos o seno do azimuth 1, 2 vezes a distância 1, 2, que é essa projeção. Então, aqui é a origem. Daqui para cá eu tenho a coordenada x do ponto 1. Se eu somar com essa distância daqui para cá, que é o seno do azimuth vezes a distância 1, 2, eu acho a coordenada x do ponto 2. De forma análoga, eu acho a coordenada y do ponto 2, somando a coordenada y do ponto 1, que é a partir de onde eu irradiei, mais essa distância daqui para cá, que é o cosseno do azimuth 1, 2 vezes a distância 1, 2, a projeção y. Ficou claro aí, gente? Isso tem que ficar muito claro, porque todos os outros 3 tipos de levantamento, eles terminam desse jeito, calculando as projeções. Pronto, agora eu já tenho as coordenadas do ponto 1 e 2, somando com as coordenadas do ponto onde eu irradiei, as projeções seno e cosseno multiplicado pela distância do azimuth. Tudo certo até aí? Aqui eu tenho números para que vocês calculem a atividade dessa semana baseado nesse conceito. Então, olha lá. Eu li o ângulo horário, eu conheço a coordenada x do ponto 3, x do ponto 1 e y do ponto 1, 100 e 40 metros.
Eu conheço a coordenada x e y do ponto 3, 300 e 100 metros. Eu quero calcular as coordenadas x e y do ponto D, que é desconhecido. Então, com a coordenada x e y do ponto 1 e a coordenada x e y do ponto 3, eu vou calcular o azimuth 1,3. E vou calcular a distância 1,3. Isso eu já sei como calcular. Agora, para calcular o azimuth 1D e multiplicar o seno e o cosseno pela distância 1D, eu vou ter que calcular o ângulo α1. Como é que eu calculo o ângulo α1? Subtraindo de 360 graus o ângulo de 330 que eu li. Então, eu vou descobrir que este ângulo aqui vai ser 30 graus. 30 graus, conhecendo esse azimuth 1,3, eu vou tirar de azimuth 1,3 esses 30 graus, que é o ângulo α1, vou achar o azimuth 1D. O seno do azimuth 1D vezes o cosseno do azimuth 1D multiplicado pelas distâncias, eu acho a projeção x1D, y1D. Então, a coordenada x do ponto D vai ser a coordenada x do ponto 1, mais ou menos o que der aqui. É soma algébrica, viu, pessoal? Se der positivo, você soma, se der negativo, você subtrai. O y é a mesma coisa. Coordenada y do ponto 1, que é 140, mais ou menos o cosseno do azimuth 1D vezes 250 metros, que é a distância 1D. Isso vocês vão fazer em casa, e vocês vão fazer esses números para cada, e vão calcular isso para cada uma dos tipos de levantamento, e vão me entregar como atividade. Entendido aí, pessoal? Alô? Andrei, João, Pedro, Felipe, Raí, Matheus? Beleza. Vamos ao segundo método. O segundo método... me ocorreu uma coisa aqui agora. Eu vou parar de novo aqui e depois já continuo. Embora eu tenha deixado o livro lá para vocês, com os capítulos de cada um do levantamento, e esses métodos aqui estejam dentro do capítulo de levantamento planimétrico, que, se não me engano, é o capítulo 5, 4 ou 5, não tenho certeza, eu acho que na aula aqui está muito melhor explicado do que lá no livro. Esse livro foi um livro feito a 7 ou 8 mãos. Cada um de nós fez 2, alguns fizeram 2, eu fiz 2 capítulos, outros fez um capítulo, e assim sucessivamente. Então, o capítulo de levantamento planimétrico não fui eu que fiz, logo que escrevi no livro. Eu acho que eu consegui resumir nessa aula aqui de forma mais simples e melhor do que está lá os levantamentos planimétricos de detalhes no livro. Mas quem quiser seguir a geometria analítica de lá, eu acho que a gente consegue fazer muito melhor aqui, de forma mais simples, por trigonometria do que por geometria analítica. Lá as deduções estão por trigonometria e geometria analítica. Então, eu, se fosse vocês, vou dar um conselho agora para vocês que não vou dar, porque se a gente dá conselho não é seguido, eu vou vender para vocês por 0,1 centavo de real, então vocês estão me devendo aí 0,1 centavo de real, só para dizer que eu vendi para vocês alguma coisa. Vou vender o conselho. Eu, se fosse vocês, até poderia ler o livro, essa parte de método de levantamento de detalhes, mas eu seguiria a forma como está aqui explicado na aula. Valeu? Vamos voltar aqui. O método da estação livre pressupõe que você também leia em campo duas grandezas que são exatamente iguais ao método da irradiação. Ou seja, eu tenho que medir um ângulo e uma distância. A diferença entre os dois métodos reside no fato que, na irradiação, eu estou estacionado sobre um ponto da poligonal. E no método da estação livre, eu estou estacionado na estação livre. E o que significa uma estação livre? A estação onde não se conhecem as coordenadas. Deu para entender a diferença aí, pessoal? Ou seja, no método da irradiação, eu estou estacionado sobre um ponto da poligonal. E no método da estação livre, eu estaciono sobre o ponto de coordenadas que eu quero determinar. Essa diferença é fundamental. Isso faz com que o método da irradiação seja executado simultaneamente ao método da poligonação. Possa ser executado simultaneamente ao método da poligonação. E o método da estação livre não. Geralmente é um método que a gente vai no campo para levantar 1, 2, 3 pontos que foram esquecidos ou para fazer a complementação de um levantamento de alguns pontos que não foram possíveis de serem levantados no primeiro levantamento. Certo? Então, notem que aqui eu vou medir também um ângulo e uma distância, mas eu vou medir um ângulo entre dois pontos conhecidos da poligonal
estando estacionado sobre o ponto de coordenadas desconhecidas, ponto que eu quero determinar. Então, se eu perguntasse para vocês qual é a diferença entre o método da irradiação e o método da estação livre, a diferença não reside nas grandezas que eu estou medindo, e sim onde eu estou estacionado. Nos dois, em ambos, eu vou medir um ângulo na distância. Só que na irradiação eu estou estacionado sobre o ponto da poligonal, e na estação livre eu estou estacionado sobre o ponto livre, ou seja, sobre o ponto que eu quero determinar. Não sejam criativos. Já houve turmas onde eu pedi, na prova escrita, eu dei uma caderneta e disse, agora vocês identificam, baseado no que foi lido no campo, identifiquem para mim, por favor, qual foi o método que foi utilizado. E nesse caso, era um método da estação livre, onde tinha um ângulo, uma distância, e notadamente eu estava estacionado. A estação era o ponto desconhecido, que não se sabia as coordenadas. E aí o indivíduo confundiu os nomes, e ao invés de dizer que o método era da estação livre, me disse que o método era da estação total. Não existe método de levantamento de detalhes de estação total, que existe a estação livre. Estação total é um equipamento de medição topográfica. Ficou claro aí, gente? Turma? Alô? Ficou, professor. Beleza. É que eu nunca sei se vocês estão aí, se caiu, se eu estou aqui falando sozinho. Pois bem, aqui está a parte matemática da estação livre. Então, na estação livre, notem que agora o ponto 1 e o ponto 3 são de coordenadas conhecidas. E o ponto 2 é o ponto da estação livre. Então, estacionado em 2, eu leio o ângulo beta e meço uma distância, que pode ser a distância 2, 1 ou a distância 2, 3. Nesse caso, eu li a distância 2, 3 porque ela é a mais curta, ok? Ela é menor, mas eu poderia ter lido a distância 2, 1. Então, medi um ângulo, que foi o ângulo beta, e medi a distância 2, 3. Essas foram as grandezas que eu medi em campo. Um ângulo, uma distância, mas eu medi um ângulo, uma distância, o ângulo estacionado no ponto desconhecido 2, entre o ponto 3 e o ponto 1 da poligonal, o ângulo beta, e a distância 2, 3. Eu medi um ângulo, uma distância, estacionado no ponto de coordenadas desconhecidas, este é o método da estação livre. Ok. Para calcular as coordenadas do ponto 2 a partir do método da estação livre, eu vou ter novamente que calcular um azimuth e uma distância. Beleza. Eu posso escolher calcular as coordenadas da estação 2 a partir do vértice 1, e eu posso escolher calcular as coordenadas do ponto 2 desconhecido a partir do vértice 3. Ok? Como na irradiação eu já calculei a partir do vértice 1, eu vou escolher agora o vértice 3, calcular as coordenadas do vértice 2 da estação livre a partir do vértice 3, só para vocês verem como fica. Nesse caso, eu teria que ter o azimuth 3, 2. Porque se eu tenho a coordenada do vértice 3 e quero calcular a coordenada do vértice 2, basta eu somar as coordenadas x3 com esse lado, eu acho a coordenada x2. Basta eu somar a coordenada y3 com esse lado, eu acho a coordenada y2. Que é o que está representado aqui. E para isso, eu vou ter que calcular o azimuth 3, 2, e a distância 3, 2 já foi a distância que eu medi em campo. Então, a distância que eu medi em campo. A única coisa que está faltando aqui é o azimuth 3, 2. Então, tudo se resume aqui dentro deste triângulo, que não é um triângulo retângulo, é um triângulo qualquer. Nada diz aqui para vocês que esse triângulo é um triângulo retângulo. Até porque esse ângulo beta pode ser um ângulo qualquer. Então, como determinar esse azimuth 3, 2, tendo medido este ângulo, e sabendo as coordenadas do ponto 1 e do ponto 3, eu sei o azimuth 1, 3, logo eu sei também o azimuth 3, 1, porque não esqueçam, se eu sei o azimuth, eu sei o contra-azimuth. Se eu sei o azimuth 1, 3, eu sei o azimuth 3, 1, certo? Basta somar 180 graus. Ó, notem que o azimuth 1, 3 vem daqui até aqui, que é daqui até aqui, e daqui para cá eu tenho 180 graus, que é o contra-azimuth. O azimuth 3, 1 é o contra-azimuth do azimuth 1, 3. E a distância é 1, 3, eu meço porque eu sei as coordenadas do ponto 1 e do ponto 3. Ponto.
Então, o que é que eu vou precisar aqui? Notem que se eu calcular o azimuth 1,3, a diferença de 360 graus é este ângulo gama 2. Então, se eu pegar o azimuth 1,3 e somar com este ângulo gama 2, eu tenho 360 graus. Então, fica fácil calcular a gama 2, bastante subtrair 360 graus, o azimuth 1,3, que eu sei porque sei as coordenadas do ponto 1 e do ponto 3. Então, achei o ângulo gama 2. Ok. Acontece que um triângulo é formado por 3 lados. Eu chamei aqui esse de alfa, esse que eu medi de beta, e este aqui eu chamei de gama 1. A diferença entre gama 1 e gama 2 é exatamente o azimuth 3,2 que eu quero. Ok? Ok. Então, agora, como este é um triângulo qualquer, eu vou usar as relações trigonométricas de um triângulo qualquer, não de um triângulo retângulo. E eu tenho duas básicas. Eu tenho a lei dos senos, que é uma lei de proporcionalidade entre lados e senos dos ângulos que lhes são opostos. E eu tenho a lei dos cossenos. Neste caso, eu tenho um triângulo qualquer, do qual eu conheço este ângulo, quero determinar este. Eu conheço essa distância e eu conheço essa distância. Então, eu posso relacionar este ângulo com essa distância que eu conheço, com este ângulo com essa distância que eu desconheço. Ou este ângulo com essa distância que eu desconheço. Como essa distância que eu conheço e este ângulo, eu vou fazer que a distância D12, daqui para cá, certo? É proporcional ao seno do ângulo que lhe é oposto, gama 1, assim como a distância 2, 3 é proporcional ao seno do ângulo alfa, que lhe é oposto, assim como a distância 3, 1 é proporcional ao seno do ângulo beta, que lhe é oposto. Pronto, formulei a lei dos senos aqui. Logo, alfa vai ser o arco cujo seno, ou seja, se eu pegar essa relação aqui com essa relação, conheço isso, conheço isso, conheço isso, o seno de alfa passa a ser a minha incógnita. Então, a alfa passa a ser o arco cujo seno é a distância 2, 3 que eu medi em campo, vezes o seno do ângulo gama 1, dividido pela distância 2, 3. Distância 1, 3. Então, o ângulo gama 1, sabe-se que ele é a somatória. Se eu somar tudo que tem dentro de um triângulo, gama 1 mais beta mais alfa, eu tenho 180 graus. Essas duas coisas eu conheço. Então, eu tenho aqui um jeito de calcular gama 1, eu tenho um jeito aqui de calcular alfa. É só aplicar. Eu passo para vocês aqui na matemática os dados de campo. Mesma coisa, só eu estou atribuindo números para aquele exemplo. Eu fui no campo, ponto D é desconhecido, ponto 1 e ponto 3 é conhecido, logo eu sei o azimuth 1,3 e o azimuth 3,1, e sei a distância 1,3. Medi a distância 1D, que foi 114 metros e 834, e medi o ângulo alfa, que foi de 62 graus. Agora, eu quero que vocês calculem a coordenada do campo, as coordenadas x e y do ponto D. Esse é o segundo exercício dessa atividade. Pronto. Vamos ao terceiro método. Ficou alguma dúvida aí na estação livre, gente? Qual é o conceito de estação livre? Na estação livre, eu meço um ângulo e uma distância. Mas na estação livre, eu estou estacionado sobre o vértice desconhecido, de coordenadas desconhecidas. Ficou bem claro isso? Turma? Ficou, professor. À medida que vocês forem fazendo o exercício, vocês vão compreendendo melhor digamos assim, a dinâmica do tipo de levantamento. Por isso, é fundamental que vocês realizem essa atividade em casa e reflitam sobre ela. Certo? Então, o terceiro método, depois da gente ter visto já a irradiação à estação livre, o terceiro método que vocês vão ver chama bilateração. Bi de 2, lateração de lados. Então, medir através de 2 lados. Então, nesse caso, é o tipo de levantamento que a gente não usa
teodolito nem estação total. Não mediremos nenhum ângulo, só mediremos lados, ou seja, só mediremos distâncias. Então, eu preciso de uma trena. Então, o que vai acontecer é que, necessariamente, esse tipo de levantamento é um tipo de levantamento feito a curtas distâncias. Geralmente, dentro de obras civis, quando a gente está precisando locar ou determinar a coordenada de um ponto que está muito próximo dos pontos conhecidos. Então, eu tenho aqui esse ponto e esse ponto conhecido, e eu tenho agora esse ponto aqui como desconhecido. O que é que eu vou fazer? Vou esticar uma trena daqui até aqui, e vou esticar uma trena daqui até aqui. E eu vou ter essa distância e vou ter essa distância. E a partir dessas duas distâncias, ou seja, desses dois lados, duas distâncias, bi2, lateração, lados, dois lados dessas duas distâncias que eu medi em campo, eu tenho que ser capaz de determinar as coordenadas do ponto desconhecido. Ah, professor, nesse tipo de levantamento a gente não mede ângulo? Não, gente, só mede lados, mede distância, só duas distâncias, certo? E a partir dessas duas distâncias a gente tem que ser capaz de determinar as coordenadas do ponto. Novamente, no exemplo aqui, eu conheço as coordenadas do ponto 1 e as coordenadas do ponto 3. Logo, eu conheço o azimuth 1,3 e o azimuth 3,1 e a distância 1,3. Exatamente como os outros. Quero determinar as coordenadas do ponto 2. Então, eu fui em campo e medi a distância 1,2 e a distância 2,3. Essas foram as duas coisas que eu medi em campo, a distância 1,2 e a distância 2,3. Não medi nenhum ângulo. Ok? Só que para calcular as coordenadas do ponto 2 através dessas duas distâncias, na verdade, esse é um triângulo qualquer, do qual são conhecidas as três distâncias. Essa eu medi e essa eu sei, a distância é 3, porque eu sei as coordenadas do ponto 1 e do ponto 3. Tá? Então, eu conheço as três distâncias, mas não medi nenhum dos ângulos. Nem beta, nem alfa, nem gama. Nesse caso, para determinar os azimuths, eu vou precisar medir um ângulo. Então, por exemplo, se eu quiser determinar a coordenada do ponto 2 a partir do vértice 1, eu vou precisar do azimuth 1,2. E o azimuth 1,2, ele nada mais é do que o azimuth 1,3 que eu conheço, porque conheço as coordenadas do ponto 1 e do ponto 3, menos esse ângulo daqui até aqui, que é o ângulo beta. Então, significa que se eu conhecer o ângulo beta, basta subtrair do azimuth 1,3 o ângulo beta, que eu acho o azimuth 1,2. Como eu já medi em campo a distância 1,2, então seno do azimuth 1,2 é a distância 1,2, cosseno do azimuth 1,2 é a distância 1,2, soma algebricamente as coordenadas do ponto 1, que é a partir de onde eu estou fazendo a bilateração, eu acho as coordenadas do ponto 2. Certinho. Só que na bilateração, necessariamente, como eu não medi nenhum ângulo, eu vou precisar determinar um ângulo. E o ângulo que eu quero determinar é o ângulo beta. E aí, como esse triângulo é um triângulo qualquer e não um triângulo retângulo, eu vou para as relações trigonométricas do triângulo qualquer. Como eu não medi nenhum ângulo, existe uma relação trigonométrica no triângulo qualquer, que é a chamada lei dos cossenos, aqui enunciada aqui em cima. Então, se eu conheço a distância 2,3, a distância 1,2 e a distância 1,3, eu posso determinar o ângulo formado entre a distância 1,2 e a distância 1,3, nesse caso é o ângulo beta, que é o ângulo que está me interessando, dizendo que a distância 2,3, oposta ao ângulo beta, ao quadrado, é igual à distância 1,2 ao quadrado, mais a distância 1,3 ao quadrado, são os ângulos que formam, os lados que formam o ângulo beta, menos 2 vezes as distâncias 1,2 e 2,3, vezes o cosseno do ângulo formado entre elas, que no caso é o ângulo beta. Dessa equação, que é a lei dos cossenos, vai sair que o ângulo beta é o arco cujo cosseno é só ir passando tudo para o outro lado, é a distância conhecida 2,3 ao quadrado, menos a distância conhecida 1,2 ao quadrado, menos a distância conhecida 1,3 ao quadrado, dividido por menos 2 vezes a distância 1,2 vezes a distância 1,3. Ou seja, tudo isso é conhecido, eu acho o ângulo beta. Subtraindo o ângulo beta do azimuth 1,3, eu acho o azimuth 1,2. E aí, basta aplicar aqui nas projeções para calcular a coordenada do ponto 2, a coordenada x e y do ponto 2. Ok? Gente, isso parece complicado porque tem muita trigonometria básica, mas não é. Vocês vão ver que assim que vocês estiverem fazendo exercício, isso é bem simples. E aqui o exemplo de bilateração. Quero determinar a coordenada do ponto D, sabendo a coordenada x e y do ponto 1 e do ponto 3. Medir a distância 1D, que foi 120, medir a distância 3D, que foi 114,834. E agora, aplicando aquela trigonometria lá, a lei dos cossenos, vocês são capazes de determinar a coordenada do ponto D. Beleza, galera? O que é a bilateração? Método de levantamento de detalhe, onde eu meço dois lados. Então, quando aparecer algum tipo de coisa, algum tipo de levantamento,
em que não tem nenhum ângulo, mas tem duas distâncias medidas, isso é bilateração. Fica fácil de identificar. Vamos, então, para o último dos métodos de levantamento de detalhes dentro do programa de vocês, que chama interseção de visadas e que, carinhosamente, a gente encurta só para método de interseção. Ok? De forma antagônica ao método de bilateração, onde eu só uso distâncias através de medições de trenas, o método de interseção de visadas é o contrário. Eu só tenho um teodolito e não tenho nenhuma trena. Então, neste método, eu vou medir 2 ângulos e nenhuma distância. No método de bilateração, eu meço 2 distâncias. No método de interseção de visadas, eu meço 2 visadas, ou seja, 2 ângulos e nenhuma distância. Ficou claro aí, gente? Onde eu estaciono? Eu estaciono em 2 pontos conhecidos da poligonal. Então, eu estaciono aqui, faço ré nesse ponto conhecido e leio este ângulo até o ponto desconhecido. Depois eu estaciono no outro ponto da poligonal, no outro ponto conhecido da poligonal, faço ré no outro ponto conhecido e leio esse outro ângulo. Então, vou ter este ângulo e vou ter este ângulo. Na verdade, tendo este ângulo, significa que eu tenho este aqui também. Basta subtrair 360 graus. E se eu tenho esse ângulo e eu tenho esse aqui também. Basta eu sei que dentro de qualquer triângulo só cabe 180 graus. Se eu somar esse, mais esse e subtrair 180, eu acho esse aqui também. Acontece que eu estou na presença agora de um triângulo, do qual eu conheço os 3 ângulos e conheço apenas um lado. Qual é o lado que eu conheço? A distância daqui até aqui, que é a distância entre os pontos conhecidos. Ok? Nesse caso, na interseção de visadas, eu quero determinar as coordenadas do ponto 2, conhecendo a coordenada do ponto 1 e do ponto 3, do mesmo jeito. Então, eu estacionei em 1 e li este ângulo alfa 1, alfa linha. Quando eu li alfa linha, basta subir 360 graus, subtrair 360 graus, eu acho alfa. Agora eu estacionei em 3, fiz ré em 1 e li este ângulo gama. Então, se eu somar gama mais alfa e subir trair de 180 graus, eu acho beta. Então, eu conheço os 3 ângulos. E das distâncias eu não medi nenhuma, mas eu sei a coordenada do ponto 1 e do ponto 3, então eu sei a distância 3. Ok? Se eu medir 2 ângulos, isso aqui é interseção de visadas ou simplesmente interseção. Agora, eu quero calcular a coordenada do ponto 2. E quero calcular a coordenada do ponto 2 a partir do ponto 3. Poderia ser a partir do ponto 1, professor? Poderia. Eu só estou diversificando o ponto a partir de onde a gente calcula. Qualquer um deles podia ser calculado de qualquer um dos vértices conhecidos da poligonal. Eu só estou calculando, diversificando, para vocês verem que pode calcular a partir de um ou a partir de outro. Então, neste caso, eu vou calcular a coordenada desconhecida do ponto 2 a partir do vértice 3. Logo, eu vou precisar do azimuth 3, 2. Como é que eu calculo o azimuth 3, 2 se eu medir em campo apenas o ângulo alfa? Eu estou percebendo aqui que o ângulo alfa, o ângulo gama, subtraindo desse ângulo gama linha, é o azimuth 3, 2. Ou seja, esse azimuth 3, 2 aqui é isso tudo que eu medi, menos esse pedaço daqui até aqui. Então, tudo vai se resumir a calcular o ângulo gama linha. E o ângulo gama linha nada mais é do que 360 graus subtraído do azimuth 3, 1, que eu calculo sabendo as coordenadas do ponto 1 e do ponto 3. Então, sabendo as coordenadas do ponto 1 e do ponto 3, eu calculo o azimuth 3, 1. Subtraindo de 360 graus do azimuth 3, 1, eu calculo o ângulo gama linha. Subtraindo do ângulo gama que eu medi o ângulo gama linha, eu acho o azimuth 3, 2. Simples assim. E aí, seno e cosseno do azimuth 3, 2 vezes a distância 3, 2 que não, ainda tem que calcular a distância 3, 2, porque não medi. Como é que eu calculo a distância 3, 2 sabendo os 3 ângulos e essa distância aqui, hein, gente? Posso usar a lei dos senos novamente. Então, eu posso dizer, por exemplo, que a distância 3, 2 é proporcional ao seno de alfa, que eu medi, assim como a distância 1, 3 é proporcional ao seno de beta, que eu calculei. E aí, eu calculo a distância 3, 2 através da lei dos senos. Seno e cosseno do azimuth 3, 2 vezes a distância 3, 2 calculadas, somada com as coordenadas x e y do ponto 3, eu calculo as coordenadas do ponto 2. Simples assim. O que é que tem que ficar? Tem que ficar interseção de visadas, é quando eu meço 2 ângulos, então. Fazendo uma recapitulação, aqui vocês têm o exemplo numérico, para que vocês calculem e me entreguem. Aqui eu calculei
o ângulo gama' de 331 graus e calculei o ângulo alfa' de 331 graus e calculei o ângulo gama de 89 graus. Com esses dois ângulos e conhecendo as coordenadas do ponto 1 e do ponto 3, vocês têm condições de, aplicando a lei dos senos, de calcular as coordenadas x e y do ponto B. Pronto, agora vocês já sabem calcular levantamento por pontos ou levantamento de detalhes, através de 4 métodos. O método da irradiação, onde eu meço um ângulo e uma distância estando estacionado sobre um ponto da poligonal. O método da estação livre, onde eu meço um ângulo e uma distância estando estacionado sobre um ponto de coordenadas desconhecido, também chamado de estação livre. O método da bilateração, onde eu meço duas distâncias a partir do ponto desconhecido e dois pontos conhecidos. E o método da interseção, onde eu meço dois ângulos, nenhuma distância, e com ele determino as coordenadas do ponto desconhecido. A atividade de vocês, reputada aqui como atividade 6, é fazer os 4 exercícios que estão na aula de hoje. Dúvidas? Vocês estão aí ainda, turma? Sim, professor. Vou parar agora aqui a apresentação. Qual é a dúvida? Quem é que tem dúvida? Felipe? Ah, professor, desculpa, eu só... Você respondeu que estava aí. Não, professor, eu respondi errado. Tá certo. Uau. Então, se você aparecer alguma dúvida, vai ser quando vocês estiverem fazendo os exercícios, certo? Então, a aula de hoje é isso. Querem perguntar alguma coisa? Perguntar por que eu estou mais bonito hoje do que nas aulas passadas? É porque eu estou vestido de azul do Remo. O Remo que já subiu para a Série B. Falar nisso, a gente vai fazer a prova daqui a umas 2 semanas. Vocês aprenderam já a cantar o hino do Remo, gente? É o time do coração de vocês? João Pedro, como é que é o hino do Remo? Como é que começa aí a letra, cara? Eu não sei não, professor. Vou estudar pro dia da prova. Que coisa, gente. Raí, como é que é, Raí? Eu acho bom vocês saberem, viu, gente? Vai que cai na prova, para vocês gravarem um áudio cantando a primeira estrofe do hino do Remo. Essa pode ser uma questão importantíssima da prova de topografia. Valeu, galera. A gente fica por aqui. Na semana que vem, a gente vai fazer exercício. E o exercício que eu vou fazer com você na semana que vem vai ser uma poligonal fechada, só que usando o método das deflexões e, junto com ela, vou fazer também um exercício de levantamento de detalhes e cálculo de área. Tá bom? Então, eu peço que vocês façam o exercício aí durante a semana e venham afiados na semana que vem para a gente resolver aí um exercício antes da prova. E tirar todas as dúvidas que tiverem ficado ainda. Beleza, turma? Então, até a semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tudo de bom. Valeu. Tchau, professor. Tchau, gente.